Live das Cavernas para você agora com os desdobramentos do modernismo brasileiro. Cara, vou falar de tropicalismo, vou falar do cinema novo e se der tempo a gente vê, vamos ver o que vai dar tempo, né? Porque tem bastante assunto aqui, gente. Opa, pronto, tem bastante assunto aqui. Então, ó, modernismo brasileiro, a gente acabou de ver no vídeo anterior que ele traz a ideia de uma atualização cultural brasileira das vanguardas europeias. É um olhar também para o brasileiro, para a cultura africana, para a cultura indígena, certo? Para a cultura nordestina, para a cultura de São Paulo, do centro-oeste, do norte, do sul. Era um olhar para o Brasil como um todo, né? E essa atualização das vanguardas europeias. Isso é bastante importante. A Aracy Amaral, ela tem essa mesma ideia de que o modernismo brasileiro ele não é um movimento, vamos dizer assim, de suporte mundial, no sentido de influenciar o mundo. Não. Ele é uma típica revolução interna de cultura, de comportamento, né? Das políticas culturais também. É no modernismo brasileiro que muitos artistas ganham bolsas do governo para estudarem fora, né? É no modernismo brasileiro que você encontra contradições, né? O financiamento pelos barões do café, pelos grandes industriários brasileiros, né? Que vão ter um interesse mercadológico e econômico de transformar São Paulo no grande centro do Brasil, né? Mas é por volta da década de 60 que o Brasil vai sentir, de fato, essa mudança de comportamento. A gente está vindo de um universo em que já aconteceu a revolução sexual americana, o antirracismo nos Estados Unidos está pegando fogo, né? Os beatniks nos Estados Unidos, que é um eixo da literatura que vai vivenciar aquilo que escreve, a gente pode, né, resumir assim, né, a imagem que eu tenho dos beatniks são pessoas vivendo o que estão falando, né, estão falando o que estão vivendo, estão marchando de leste para oeste nos Estados Unidos, formando universidades, dando aulas e vivendo, propriamente dito, esse universo. Os beatniks vão dar origem, né, para essa transformação cultural, para esse rompimento da cultura tradicional e que chega até o Brasil através da guitarra elétrica, do rock, né, dessa transformação. É na década de 50 que inclusive tem uma história que a guitarra elétrica teria sido algo também inventado aqui no Brasil, ao mesmo tempo que ela foi inventada nos Estados Unidos. Isso vale a gente pesquisar e fazer uma aulinha só para isso. Vale a pena, beleza? Mas, com toda essa efervescência comportamental, cultural, filmes chegando, né? Comportamento novo dos adolescentes, dos jovens, né? Surge no Brasil um movimento que vai resgatar o modernismo, né? Que também se nutre desse olhar para fora e dessa retradução, dessa mistura, né? Dessa tradução para o olhar brasileiro, né? Então, de novo, o Brasil da Tropicália e do cinema novo, talvez mais da Tropicália, vai olhar para fora e vai traduzir aquilo que está acontecendo aqui dentro, olhando para o nosso povo, né? Percebendo quem nós somos, né? Esse olhar é um olhar bastante importante, ok? Então a Tropicália, a gente vai começar na música. Eu não vou falar do Jorge Ben, desculpa Jorge Ben, mas, cara, é muita gente para falar. Beleza? E vai ter uma coisa importante aqui. Eu não vou poder pôr som nessa apresentação, senão o nosso vídeo cai. Beleza? Porque ele vai estar lá ancorado no YouTube para facilitar o seu play, né? Você vai dar um play mais fácil porque ele está no YouTube, senão não tem como eu colocar um vídeo de, sei lá, 6 GB no SAS, né?
Beleza? Então, música. Primeira palavra importante, né? Arte disruptiva. Esse rompimento, hoje, recebe o nome de disrupção, né? Então, obras ou movimentos artísticos que desafiam as normas tradicionais, desafiam as convenções, tá certo? E ela vai em direção ao novo, né? Ela está querendo mudar o que já está estabelecido, o status quo, né? A norma vigente, beleza? Ok. Esse é o resumo, mas eu não vou para o resumo, né? Não vou para o resumo. Eu vou direto para aula, beleza? Aqui tem até um curta-metragem, depois você pega lá e veja. Aqui, ó. Essa imagem aqui é fundamental pra gente. É a junção dessas pessoas, Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? O Capinã, que é esse carinha aqui, né? Gal Costa, Maria Bethânia, que não está aqui, Nara Leão, que está aqui em foto, Torquato Neto, que está aqui em foto, dos Mutantes, certo? Arnaldo Batista, Rita Lee, Sérgio Dias e do grande Tom Zé. Tudo isso foi possível por conta desse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o Rogério Duprat, que é o nosso maestro da música brasileira nesse momento, né? E veja, ele é um cara da música clássica mesmo. Eu falei maestro, é isso que você ouviu mesmo, beleza? E olha a atitude dele, né? Mostrando a canela, né? Pode ser bobo, mas é isso mesmo. E aqui com um pinico, cara, como se fosse um prato de sopa ou como é que chama? Um pirizinho de café, né? No caso aqui, um pirizão de café, certo? Ele é o cara que vai juntar Gilberto Gil com os Mutantes, tá certo? Que depois o Caetano vai conhecer, que o Tom Zé vai conhecer, que, enfim, todo mundo vai se debruçar sobre os Mutantes. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que eu montei esse slide para nós. Eu montei ele aqui, ó, com os próprios tropicalistas falando do tropicalismo, tá certo? Eu coloquei para você aqui, ó, o álbum Tropicalia, né, de toda essa galera, para você ouvir. Tá aqui o álbum inteiro na íntegra para você ouvir. Clica lá e ouve. Eu não posso clicar, senão vai derrubar o vídeo. Características, ó, mistura de estilos, né? Não só o samba, bossa, o baião, chique-chique, cara, não só isso, mas também o rock, a psicodelia, né? A música progressiva, ela vem depois da música psicodélica, né? Não vou fazer essa distinção, não vou aprofundar essa distinção agora, mas o psicodelismo, ele tem mais a ver com uma questão do uso dos instrumentos, certo? Com uma nova sonoridade, e lá a música progressiva tinha uma coisa a ver com a sua experiência psíquica, tá certo? O experimentalismo é uma palavra importantíssima aqui, experimentar sonoridades novas, não convencionais, né? A crítica cultural, o engajamento político, você vai ver muito artista engajado politicamente, e a influência da cultura pop, que é fundamental, beleza? A cultura pop que surge nos Estados Unidos, né, com a arte pop, né, pop art, o Andy Warhol, Basquiat e tal, que chega aqui no Brasil com um olhar popular, né? É o povo, beleza? Então, ó, eu trouxe aqui, você viu um trechinho, aliás, um documentário em cima, que tem duas partes do documentário feito pelo Charles Gavan, tá certo? Que é o baterista do Titãs. Ele faz um programa chamado Som do Vinil no Canal Brasil. Assista, beleza? Assista. Aqui, ó, então, como é que eu fiz a estrutura? Deixa eu dar um ESC aqui para você ver. Em todos os slides, são muitos, em todos, tem a mesma lógica, até o cinema. O cinema muda, mas eu vou colocar para você ver aqui, ó. Tem a mesma lógica. Então, ó, no primeiro slide, eu coloco o comecinho do Caetano Veloso.
beleza? Nos festivais de 67, 68, em plena ditadura militar, né? Festivais muito observados, claro, não podia ver nada fora do convencional, beleza? Depois eu coloco uma música mais contemporânea do artista, né? Então, ó, mesma estrutura. Gilberto Gil, música dele nos festivais, depois uma música mais contemporânea. Chico Buarque, a mesma coisa. Gal Costa, a mesma coisa. Maria Bethânia, a mesma coisa. Até a gente chegar aqui no Tom Zé. Coloquei até Rogério Duprat, coloquei Torquato Neto, para que você entenda. Ele era letrista e compositor, né? Influenciou toda uma geração desses caras, beleza? Esse cara é o cara da letra, do pensamento tropicalista, beleza? Nesse slidezinho aqui, ó, eu tenho um resumo da ópera. Esse é o resumo da ópera, beleza? Assiste, veja Mutantes Technicolor, te recomendo. Do Tom Zé, do álbum Estudando Samba. Sim, a música chama Tô. Maria Bethânia, num musical chamado Show Opinião, no musical Opinião, que ela faz um trechinho de Carcará. Assista. É fantástico. E Gal Costa, numa música antológica dela, Vaca Profana. Assista, ok? Assista. Em todos, né? Eu vou dar até um ESC aqui agora. Em todos que você tá passando aqui, você vai ter essa mesma lógica, né? Essas influências que eu tô te falando aqui. Essas são palavras-chave importantes para nós, ok? Essas são as nossas palavras-chave que a gente precisa ler um pouquinho mais, que a gente precisa estudar um pouquinho mais para entender o tropicalismo, beleza? Então eu coloquei aqui todos os artistas. Cara, impossível falar deles assim, né? Sem ouvir a música deles. Talvez em aula a gente possa fazer isso, ouvir a música dos caras, né? Mas só por cima aqui, ó. Caetano Veloso, Estrangeiro, é uma música com influência surrealista, né? Aqui já é a maturidade do Caetano Veloso, fantástico, beleza? Ouça a música Estrangeiro. Refazenda do Gilberto Gil é, assim, o ápice, um dos, né? Porque o Gilberto Gil é, para mim, um dos maiores músicos brasileiros. Refazenda é o ápice dele, é linda a música, a letra é fantástica e a capa desse álbum, que é do Aldo Luiz de Paula Fonseca, é uma fotomontagem incrível, porque não tem Photoshop, né? Tem que ser fotomontagem, beleza? Aqui no Chico Buarque, escuta, por favor, O Que Será Que Será, né? O Que Será? Com Milton Nascimento, que é a voz barroca, é a voz mineira do Brasil. Escutem, pelo amor de Deus, oh meu Deus, Vaca Profana, vamos dizer assim, a ode às mulheres, tá certo? É uma vaca profana, vai profana, opa, até bati aqui, meu Deus do céu. E a relação da Gal com o Caetano é uma relação que muitas pessoas na imprensa colocaram os dois como namorados, mas nem irmãos eles são, mas são muito próximos mesmo, né? A Bethânia, que é a irmã do Caetano Veloso. Já falei, escuta a Bethânia aqui e veja a música Carcará com João do Vale. Veja a simplicidade desse homem brasileiro junto com o Chico Buarque, beleza? Cara, como que eu vou recomendar Mutantes, mano? Como que eu vou recomendar alguma coisa dos Mutantes? Eu vou parar um pouquinho para falar um pouquinho mais aqui, beleza? Aqui a gente tem os Mutantes logo nos festivais, os Mutantes que viraram um espetáculo, né, brasileiro, foram para França, foram para Londres, enfim. Aqui o Mutantes em 68 ainda, 2001, uma outra música fantástica. Technicolor, que é a que eu recomendo que vocês escutem, beleza? Mas tem um fato importante aqui. A Rita Lee, depois, antes do álbum EUA e o Z, EUA e o Z, tá certo? Foi retirada antes do álbum, né? Então o álbum EUA e o Z é o primeiro álbum sem a Rita. Ela foi tirada porque
tendência dos Mutantes era, segundo eles, era virar mais progressivo, ok? E a Rita Lee não teria essa capacidade, ok? A Rita Lee se torna maior que os Mutantes, evidentemente, né? Ela vira a grande musa do rock brasileiro, a rockstar do rock brasileiro. Ela é o rock brasileiro, beleza? E os Mutantes decaem, né? Agora, pra mim, esse álbum aqui, ó, que é um álbum que tem somente o Sérgio Dias. O Arnaldo Batista era casado com a Rita Lee, namorava a Rita Lee, né? E ele teve uma profunda decepção e aconteceram coisas ruins na vida do Arnaldo também, né? Então esse álbum aqui é o álbum que o Sérgio Dias resgata os Mutantes com outros músicos, tá só o Sérgio Dias e é o álbum mais progressivo dos Mutantes. É o que eu mais ouço, por incrível que pareça, é o que eu mais ouço. E quem é baterista, por favor, escuta esse álbum aqui, viu? Acho que é por isso que eu ouço bastante. O Tom Zé é um revolucionário, tá certo? O Tom Zé, ele é, assim, tem todos os álbuns dele aqui nesse link. Entra aqui, ó, ver tudo. Você vai ver todos os álbuns dele, beleza? Todos estão no YouTube. Ele é esse tipo de músico, tá certo? Mas aqui, de novo, São Paulo, Meu Amor, a música que ganha o festival, né? O Tô, eu recomendo que você escute. É muito interessante a letra, né, do Tom Zé. O Tom Zé, ele é um cara extremamente estudioso, né? E ele é um filósofo da música brasileira. Beleza? Escutem então. A gente chega aqui até o Rogério do Lupar, mas agora já é hora da gente se encaminhar para o cinema. Beleza? Vamos ir para o cinema agora para a gente fechar esse desdobramento do modernismo no final da década de 50, década de 60, 70, 80, beleza? Então, ó, eu tenho aqui o Cacá Diegues falando sobre o cinema novo, né? Então eu não tenho que falar nada, mas eu não posso pôr, porque senão o vídeo cai, né? Entra lá, dá o clique, a gente vai entender um pouquinho aqui. O cinema novo, ele tem duas influências importantíssimas. Depois eu volto aqui para as características, beleza? Ele tem uma influência aqui, ó, no neorrealismo italiano, que é o cinema do pós-Segunda Guerra Mundial, beleza? Um cinema de custo zero e um cinema que fala sobre essa Europa pós-Segunda Guerra Mundial. E uma influência da Nouvelle Vague, que é o tipo de cinema que vai introduzir atores não atores. Mas o que são atores não atores? São atores não profissionais. É isso, atores não profissionais faziam os filmes da Nouvelle Vague e é mais interessante ainda. Por exemplo, Cidade de Deus tem muitos atores não atores, ok? Tem vários cineastas brasileiros falando assim, quando a gente pega um ator muito conhecido e coloca no filme, a aura dele, né? Tudo que ele já fez, tá ali, cara. Você não consegue eliminar. Então você vai ver o cara como Dadinho, né? No caso do Cidade de Deus e tal, você não vai ver a mesma coisa, né? Você não vai ter a mesma impressão, a mesma novidade, o mesmo argumento, não vai bater em você da mesma forma. Então o cinema usava não atores. Quer dizer, esses caras tinham que ter uma direção, né? Tinha que ter alguém dirigindo eles de uma forma muito boa. Beleza? Então a Nouvelle Vague, além de colocar não atores, usava o próprio cenário da cidade, da França, como os cenários dos filmes. Ou seja, eles não iam para estúdio fazer aqueles cenários caros, até porque não tinha grana. E é basicamente assim que o cinema novo começa. Vamos voltar um pouquinho só para as características então do cinema novo. A gente viu as influências, Nouvelle Vague e o neorrealismo, ok? E o cinema novo, ele vai ter então o quê? Ó, surge na década de 60 uma abordagem extremamente crítica, politizada e autêntica, cara. Isso é
vamos dizer assim, o foco mais importante para nós aqui, né? Ele vai falar da desigualdade social e da opressão que o próprio povo sofre. É essa, basicamente, a ideia do cinema novo, ok? São pessoas interessadas, principalmente isso, né? Interessadas em fazer desta forma, como eu estou falando aqui, certo? Então, ó, o movimento buscava de novo romper com o padrão do cinema comercial, beleza? A estética era uma estética... O Glauber, eu não consegui trazer tudo sobre o Glauber, né? O Glauber é um filósofo, o Glauber pensa a sociedade, não só o cinema, né? O Glauber tem a estética da fome, tá certo? Que é a estética do cinema novo, principalmente a estética glauberiana, tá certo? A estética do baixo orçamento, ok? De tudo isso, né? Essas são as características separadinhas, então, ó. Crítica social, estética própria, né? O Glauber chamou, ele tem um livro, inclusive, Estética da Fome, né? Onde ele trabalha essa estética, essa ideia como uma estética audiovisual, né? Então, se a Nouvelle Vague, se o neorrealismo se usa do baixo orçamento, é para aí que a gente vai. E se consegue muita coisa assim, né? É um cinema que está experimentando coisas novas, né? Essa ideia, por exemplo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que era um slogan, né, do Glauber Rocha, surgiu lá na Europa e se deve muito a esse equipamento aqui, ó. Hoje a gente tem coisas como essa. Clica aqui que você vai ver um pouquinho do que é o VJ Suave, com essa bicicletinha deles, é um casal, né? O VJ Suave é um casalzinho, e eles fazem esse tipo de coisa, é bastante infantil, inclusive, é legal. E o VJ Espeto, que faz videomapping, mas isso é hoje. A câmera, ela era pequena, o cinema surge em 1895, com uma maletinha. Depois, aos poucos, inclusive pela indústria americana, as câmeras vão ficando gigantescas e não dá para você usar isso no dia a dia ou, enfim, em qualquer lugar. Tem que ser uma indústria. Aos poucos, até a década de 60, a câmera foi diminuindo de tamanho. Esse é um dos modelinhos que vieram parar no Brasil. Falamos da influência, então, da Nouvelle Vague e do neorrealismo. Aqui, ó, tem bastante vídeo que o próprio Glauber fez. Para você entender o Glauber, é importante você ver o Glauber, beleza? O Glauber é esse filósofo, esse pensador, mas ele é muito incomum, né? É um cara que, assim, avassalador. Ele alimenta o seu eu, né? Com uma sede de fazer muito grande, né? O Caetano Veloso, inclusive, quase virou cineasta e deixou a música. Isso é importantíssimo de dizer, né? Agora, tem duas coisas importantes aqui pra gente falar do Glauber. Não sei se vou conseguir falar de todos, mas o Glauber aqui eu vou dar uma atenção a mais, né? O Glauber já falava na década de 60, né? Na década de 60 ele já falava disso, sobre colonialismo, e ele usava a expressão descolonialismo. O Aníbal Quijano usa a expressão decolonialismo, né? Mas quer dizer basicamente a mesma coisa, né? O colonialismo é essa ideia de eu dominar um certo povo, estou dominando um certo povo dentro de um controle político, econômico e cultural, beleza? Inclusive territorial, né? Territorial, beleza? E é de exploração, né? O colonialismo, ele está sempre querendo explorar, tirar vantagem daquele lugar, daquela pessoa, enfim. O decolonialismo ou descolonialismo é justamente o pensamento que pede, né, que você tenha um olhar crítico sobre isso e se coloque para se desvincular, né? Para se desvincular dessas, ele chama aqui, ó, de hierarquias do conhecimento eurocêntrico, né? Mas não é só disso, né? É hoje do conhecimento hegemônico, certo? Você que só vê filme americano, filme blockbuster, de certo modo, a gente pode dizer que você está colonizado por um tipo de ideias. Quando você for ver Glauber Rocha, você não vai conseguir.
você não vai conseguir ver o cinema novo, porque é muito diferente. Quando você for ver cinema marginal, você não vai conseguir, porque é muito diferente. Quando você for ver tropicalismo, você não vai conseguir, porque a música é completamente diferente das fórmulas mastigadas, do autotune, né, que a gente tem hoje dentro do mercado da música, né? Hoje você não precisa ter uma voz afinada, você coloca lá um autotune e você consegue cantar para multidões e ter a sua grana, seu... Ótimo, beleza. Também é uma arma de descolonialismo, beleza? Mas isso não pode se tornar uma coisa opressora, né? No sentido de tirar espaço de outras pessoas. Cara, é difícil esse universo da arte, né? Dar espaço para todo mundo é duro demais, mano. Beleza? Então a crítica aqui vai a você. Cara, e passa a ver mais coisa, né? Se força um pouquinho, se força a ver. E não é se forçar uma semana, não. É sempre, a partir de agora, sempre, veja um filme brasileiro, né? Para um pouquinho, vê uma cena do Terra em Trânsito, que a gente vai... não vai dar para mostrar aqui, né? Mas que a gente vai exibir um pouquinho, beleza? Que a gente vai falar um pouquinho sobre, né? Beleza? Então, aqui, ó, esses dois vídeos não são vídeos que foram retirados, não, ó. Clique aqui, ó, assistir no YouTube. E você vai ver o Martin Scorsese falando sobre o Glauber Rocha em duas partes, cara, pra você ver o tamanho que o Glauber é, né? Então agora, a partir de agora, eu trago vários filmes de cineastas importantes, né? Do Glauber eu trouxe Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu recomendo que você veja, ok? Um dos principais filmes dele, o Terra em Transe também, ok? Mas assiste Deus e o Diabo na Terra do Sol, ok? Tem uma versão do Terra em Transe aqui, ó, feito por IA, colorido por IA, mas tá uma porcaria, cara. Aqui, ó, Nelson Pereira dos Santos. Se você quer assistir, assiste Vidas Secas. Rui Guerra, assiste Os Fuzis, tá certo? Os Fuzis, assista, beleza? Aqui a entrevista do próprio Rui Guerra falando, não tem coisa melhor que isso. Do Cacá Diegues, os filmes da época, você pode pegar, o Cacá fez filmes novos aí, né? Pega Chica da Silva, assista. Agora, o grande filme que eu acho que você precisa ver, é um filme que, de certo modo, é mais digerível, com o grande Otelo, que é esse ator aqui, um dos maiores atores brasileiros, é o filme Macunaíma, que vem do livro, né, do Mário de Andrade, beleza? E com a perspectiva do Joaquim Pedro de Andrade, que é o diretor do filme, beleza? Pessoas, é isso. Aqui a gente tem o Odorico Paraguaçu, que é um personagem de novela brasileiro, né, que tem muito a ver, o surgimento dele na novela tem muito a ver com o cinema novo, pelo menos é a minha tese, ok? Eu acho que a gente finaliza agora com as artes visuais, né, no universo dos desdobramentos da arte moderna e no que de fato levou o Brasil para o mundo, né? O modernismo brasileiro não leva o Brasil para o mundo. É uma curiosidade para os europeus, para os americanos, para os africanos, para qualquer outro cidadão do planeta. É uma curiosidade ver como que o modernismo europeu veio influenciar um povo aí na América do Sul. Aqui não. Aqui você tem obras e artistas que são influências internacionais, porque trazem a questão da participação. A gente vai ver então Hélio Oiticica. Para falar de Hélio Oiticica, a gente tem que falar do neoconcretismo, que é uma... Como é que eu posso dizer? Como é que está escrito aqui? Cara, ele é ele é uma afronta ao concretismo de São Paulo, né?
concretismo de São Paulo são artistas abstratos, fazendo simetria e tal. Muito interessante também o concretismo de São Paulo, mas o neoconcretismo já traz a participação, já traz uma simetria de outra forma, né? Você tem que entender um pouquinho o que é o neoconcretismo. Surgido na década de 50, então veja, mano, a gente está falando da década de 60, até 70, até 80. As artes visuais, elas são as precursoras de tudo. Se você quer ver para onde vai uma sociedade, olha para as artes visuais, olha para os artistas visuais daquela sociedade, porque em breve tem um desdobramento do que eles estão fazendo, né? Então, ó, na década de 50, antes de, né, ou ao mesmo tempo da revolução dos beatniks, que eu já falei um pouquinho aqui, ao mesmo tempo da revolução sexual nos Estados Unidos, enfim, a gente tem um neoconcretismo carioca, beleza? Esse é o grande artista, Hélio Oiticica é o grande cara, beleza? Ele que vai trabalhar, por exemplo, com os parangolés, até o Caetano Veloso vai entrar no lance, que era uma espécie de roupa, uma arte para se vestir, né? Um vestir-se de arte. E o parangolé traz uma associação com o gingado, com o corpo. É uma arte revolucionária para momentos revolucionários, né? Aqui a gente tem os penetráveis do Hélio Oiticica, que pela primeira vez na história a gente podia entrar dentro de uma obra. Então veja aqui, ó, isso está no Inhotim, que é um museu ao céu aberto em Minas Gerais. Todo mundo deve conhecer o Inhotim. Tá lá, ó, uma obra em que você pode entrar dentro e passear por ela. Ela tem uma cara meio de Piet Mondrian, né? Uma cara de abstração neoplasticista. Agora falei loucura para você aqui, mas tem uma cara aí de modernismo abstrato, né? Mas era uma obra penetrável para você entrar nela, ok? Um pequeno curta-metragem do cinema marginal, do Rogério Sganzella, para você entender um pouquinho mais. E a maravilhosa Lígia Clark, que vai fazer os bichos, né? Que você pode modelar, formar os bichos, os objetos sensoriais dela, que são, isso, ela tá se enveredando pelo universo dos handmaids, mas transformando o handmade, porque eles eram manipuláveis, né? Se você vai numa exposição dos objetos sensoriais da nossa querida Lígia Clark, você vai precisar, se o museu permitisse, né, manipular isso tudo, porque é esse o interesse desses artistas, né? Criar obras para serem manipuladas. Essa era uma ideia inovadora. Isso o mundo olhou e falou, opa, é novo. Isso nunca ninguém fez. Uma arte que eu pudesse manipular, vestir, né? Me colocar dentro dela, dialogar com a obra de outro modo, né? Até ela chegar nessa junção, né, entre arte e terapia. Ela vai ser a precursora da arte-terapia, né? Inclusive, a minha segunda possibilidade no vestibular, né, se eu não passasse na Unesp em artes visuais, na época era educação artística com habilitação em artes plásticas, eu ia, né, se eu não passasse, eu ia para a arte-terapia, que é um processo, é uma vertente da arte que une, né, a terapia para o corpo e para a mente, né, com arte, beleza? Gente, é isso. Finalizamos a nossa aulinha então, e agora um beijinho para você e fui!